caros entusiastas do espaço. Aqui é a Brisa com vocês novamente. Acompanhem o tema a seguir abordado pelo professor Rui Botelho e o Duda Falcão, durante a histórica edição 150 de 9 de janeiro de 2025 da nossa coluna O Espaço Semanal. E por gentileza, não esqueçam de dar o seu like, clicar no sininho e de se inscrever no canal. Muito obrigada. E por último, Rui, nós chegamos então à última matéria da pauta de hoje, né, de hoje à noite, que é uma matéria publicada pela revista Foguetes Brasileiro, né, do nosso estimado membro do BS, apoiador de longa data e autor desse portal, revista Foguetes Brasileiro, o jovem Raul Carlos, que compartilhou ontem, 8/11, mais uma atualização sobre o projeto do fantasioso veículo lançador de microsatélite VLM-1. Essa atualização é resultado do mais recente pedido de acesso à informação feito pelo jovem Raul, outrora gloriosa Força Aérea Brasileira, onde, de forma clara, os militares indicam que o único obstáculo para o voo do VLM é a crise enfrentada pela Vibraz. Enfim. E aí, Rui? E aí, Duda, aqui a matéria do... Eu vou abrir aqui a matéria, né? Não tem problema nenhum. O Raul mandou pra gente aqui, abrir aqui a matéria dele, né? Registrando aqui a chegada do Gil Torres, nosso professor Gil Torres. Boa noite, Gil. Professor Gil Torres. Então, Duda, a matéria aqui, o Raul, ele traz aqui as informações, né? E que colocam, a Força Aérea deixa claramente dizendo, ó, o VLM só sai quando resolver o problema da Vibraz. Foi isso que foi colocado, certo? Então, houve mudança no cronograma, certo? O Raul trouxe aqui aquela informação, a Força Aérea mandou para ele o contrato, né? Assinado, diz que eram 6 motores, e eu questionei o Raul, eu disse, ó, Raul, o Brazilian Space já divulgou várias vezes que eram 8 motores. Nós temos matérias falando sobre isso aqui, nós temos a publicação da Força Aérea e da EB em publicações no blog, nós já tratamos disso aqui, diversos vídeos mostrando essas provas, e o contrato que você traz agora com 6 motores previstos, que na verdade eram 8 motores, foram anunciados 8, e o Raul trouxe o contrato, né, aqui dizendo que eram 6 motores. O contrato tem 6 motores ao invés de 8. E a Força Aérea justifica que resolveram contratar 6, quer dizer, anuncia 8, resolve contratar 6 e não traz nenhuma retificação para a sociedade. E aí eu trouxe ao Raul os questionamentos que, tudo bem, tá o contrato dizendo que são 6, mas por que anunciou 8 e reduziu para 6? Qual a justificativa técnica para isso? Por quê? Se contratando 8 motores, você cobriria toda a campanha de desenvolvimento do VLM, até o primeiro voo. Com 6, você vai até o voo de qualificação, segundo voo de qualificação do motor S50, com o veículo VS50. Então, não faz sentido você anunciar que o programa todo já está coberto orçamentariamente e depois reduzir para 6 motores. Lembrando que isso foi em 2018, quando saiu essa notícia. Ou seja, há quase 8 anos atrás. Em 8 anos, muita coisa muda. A Vibraz, em 2018, era uma empresa superavitária. Então, a justificativa de receio da Vibraz quebrar, em 2018, não existia. Essa conversa mole, para quem está chegando hoje na área espacial, cola.
Mas quem sabe e conhece de longas datas, como nós, não cola. Porque alguém pode dizer, não, a Força Aérea foi prevenida, ela botou o dinheiro na Vibraz, mas não pegou 8 motores, pegou só 6. Quer dizer, descobriu o santo. Comprou uma calça curta pro santo, Duda. E mais, a outra pergunta que tem que ser feita é, e que o Duda já está correndo atrás da informação. Quando eles anunciaram, eu não tenho os números de cabeça. Eram 8 motores pelo valor X. Esses 6 motores contratados equivale a 6 oitavos, ou 6 oitavos de X, ou melhor ainda, 3/4 de X, ou 75% de X. Porque se reduziu para 6 motores e pagou valor de 8, aí tem maracutaia. Como é que anuncia 8 motores, contrata 6 pagando valor de 8? Tem que olhar isso aí. O Duda está correndo atrás dessa informação para pegar o valor desse contrato e comparar com o anúncio que foi feito à época do valor que, segundo a EB e a Força Aérea, já tinha orçamento para o VLM. Para o desenvolvimento do motor e do projeto. Mas, pelo menos, para os 8 motores a serem produzidos pela Vibraz. Então, o Duda tive uma conversa com o Raul, ele disse que vai realmente fazer essas verificações, que ele só quis reproduzir o que a Força Aérea disponibilizou para ele. Inclusive, o Raul me relatou, apesar de eu já saber disso, que todas as postagens nos sites da Força Aérea, no site do IAE, no site do DCTA, no Comaé, todas as publicações que tinham referência a 8 motores foram apagadas. Duda, uma pessoa que não deve nada apaga algo da sua história? Rui, a gente sabe com quem a gente está lidando, né? Pois bem, estranho. Estranho. Eu vou usar a palavra estranho. Muito estranho. Mas o Brasil Space tem isso tudo guardado nas matérias publicadas pelo Brasil Space. O blog Brasil Space, ó, Brasil Space. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Compartilhar aqui com vocês. Se você vier aqui, ó, no Brasil Space, descarregar a página, vier aqui e botar, ó, S50, ó, você vai achar notícias, ó. Contrato garante a produção, ó. 8 motores. Aqui. Aqui. Então, pessoal, não adianta vocês apagarem, não, que o Brasil Space tem aqui. Não adianta vocês apagarem. Não adianta vir coronel, brigadeiro, major, vir com slide mentiroso dizendo que não eram 8 motores, que sempre foram 6, porque é mentira. Tá aqui. A história do Brasil Space está aqui. São 15 anos cobrindo o Programa Espacial Brasileiro. E a gente escreve. Abra a matéria aí, Rui. Para que as pessoas tenham acesso. É a matéria de 23. Não dá para aumentar um pouquinho, não, Rui? Vamos tentar. Oh.
23 de dezembro de 2016. Segue abaixo uma nota postada hoje, 23/12, no site da Agência Espacial Brasileira, destacando... Vou aumentar mais, Duda, que você estava mal aí, viu? Destacando, que eu errei aqui. Destacando, assinado ontem com a Vibraz, garante produção de 8 motores S50. Essa matéria, gente, foi publicada no site não só da EB, mas em vários sites da internet na época. Né? Tá muito claro aí, ó. Está muito claro aí. Foram 8 motores assinados. E a Força Aérea tem a obrigação de explicar por que reduziu para 6. Gente, não é favor que a Força Aérea faz, não. Ela tem a obrigação de explicar. Aí, inclusive, aqui, ó, suba um pouquinho, Rui. Não. Aí, para aí. Não. Aí, para aí. O contrato garante fornecimento de 8 motores S50 com todos os seus acessórios. Os motores 1 e 2 serão utilizados para ensaio de engenharia, ensaio estrutural e de ruptura. O 3 e 4 serão utilizados para queima em banco de teste para validação em solo. Os 5 e 6 serão utilizados para validação durante os voos de 2 veículos VS-50. Por fim, os 7 e 8 serão os motores de voo da primeira versão do VLM-1. Então, não adianta tapar o sol com a peneira, o bando de vagabundo. Tá aí, ó. Tá? Não adianta vocês apagarem, que nós temos o Brazilian Space. O Brazilian Space tem são 15 anos de trabalho. Tem um arquivo, né, fantástico sobre o programa espacial. O acervo do Brazilian Space é fantástico. Né? Então não adianta vocês pagarem. Né? E aqui tá essa matéria para qualquer meio de comunicação sério que queira utilizar a matéria, está aqui. É só entrar em contato com a gente. Eu vou dar um zoom para a gente ver bem a cara deles aqui. Vocês verem a cara das pessoas que participaram da assinatura desse contrato. Está aí, ó. Está aí. Né? Então, vocês estão tentando enganar a sociedade brasileira. Por quê? Porque vocês sabem que o povo brasileiro não tem memória. Mas o Brazilian Space tem. Vocês sabem que o povo brasileiro não tem memória e vocês usam e abusam desse conhecimento para fazer as suas maracutaias. Bando de vagabundo. Mas está aí. Qualquer empresa da mídia séria desse país que queira, está aí. Inclusive, na época eu fiz esse comentário aí. É claro que tudo que está aqui, gente, é de acordo com a época que eu vivia. Né? Então, talvez nem tudo se encaixe com o que aconteceu. Mas é bom você ler aí, Duda, o seu comentário, por favor. Bom, leitor, tenha calma. Antes de você se deixe levar pelas frases de efeito propositalmente colocadas nesse texto e saia saltando desculpe. foguetes e pulando de alegria. Leia o texto com bastante atenção. Evidentemente, se foi assinado um contrato com a Vibraz e se os recursos forem entregues no prazo, não há o que discutir, a empresa fará os motores, ponto final. Entretanto, 26 meses representam 2 anos
e 2 meses para os 6 primeiros motores, e os outros 2, que serão usados no pretendido primeiro voo do VLM-1, ainda depende do termo aditivo ao contrato, como citado no texto, coisa que pode demorar e muito para ser feito de acordo com vários fatores, principalmente políticos de malandragem. Estamos já em 2017, em 2 anos e 2 meses estaremos em 2019, o que de cara já joga no lixo a previsão mentirosa feita pelo senhor Braga Coelho do lançamento do VLM-1 em 2018. Aliás, Duda, o Braga Coelho, aliás, o presidente da EB é o maior corno do Brasil. Todos eles. Ou são os maiores mentirosos. Por quê? O Braga Coelho fez esse anúncio aqui, na época, e agora há pouco tempo, o Mr. Mo fez outro anúncio que também um prazo longo que nunca... Mas siga, Duda, siga aí. É só para lembrar. Isso. Estando em 2019, e se o tal do termo aditivo não tiver saído ainda, coisa muito provável, coloque mais 1 ano e meio para se resolver tudo. Termo Você foi bonzinho, viu? Termo aditivo, naquela época eu ainda acreditava, né, já estava começando a perder a crença, mas ainda acreditava lá, no fundinho lá, que pudesse acontecer um milagre. Termo aditivo, fabricação dos 2 motores e preparação para a missão de lançamento. E estaremos, então, no final do segundo semestre de 2020. E mesmo que dê tempo de lançá-lo em 2020, lembre-se que este voo será suborbital para atender a missão Chefex 3. E assim um novo voo mais complexo, orbital, levaria pelo menos 2 anos para se concretizar, cumprindo assim a única previsão verdadeira sobre a autossuficiência espacial brasileira feita por esses vermes desde a implementação dos governos civis, ou seja, a previsão divulgada em julho de 2010 pelo então ministro Samuel Guimarães, veja aqui, da Secretaria Duda, de Assuntos Estratégicos. Duda, só ressalva. Vejam bem, gente, que o Duda já conectou com coisa de 2010. O bloco especial em 2009. Vejam, gente, que aqui você tem um histórico do projeto espacial de acesso ao espaço do Brasil. Me permita, Duda, só fiz esse comentário para ver que o Brasil Space não começou hoje. Que o Brasil Space não sai publicando só a notícia. Aqui não é clipping. A gente não pega a notícia dos outros ou de um órgão e simplesmente pega a notícia dele e joga para a sociedade, não. Aqui tem análise e tem projeções que o Duda fez e todas elas se concretizaram. Mas siga aí, Duda. Pois é, lembrando que esse ministro Samuel, na realidade, né, vocês precisam conhecer o contexto da época para vocês entenderem, né? Ou seja, a previsão divulgada em julho de 2010 pelo então ministro Samuel Guimarães, na época no governo de Lula, né? Segundo governo de Lula, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, SAI, que na época afirmou: o Programa Espacial Brasileiro faz parte do Plano Brasil 2022. Olha isso aí. Alguém já lembrou esse tal de Plano Brasil 2022? Alguém lembra disso? E define como meta a colocação em órbita de 2 satélites geoestacionários brasileiros e o lançamento do primeiro veículo lançador de satélite VLS até o ano 2022. Olha, veja bem, gente, ele estava em 2010 e já estava jogando o lançamento do foguete para 12 anos depois. Quando o país completa o bicentenário de sua independência. Um tremendo gafe e que jamais voltou a ser dito por ninguém ligado no governo. Em resumo, Vitor, você tem sido enganado e cozinhado em banho-maria por esses vermes e continuar sendo até o ano 2022. Até 2025. Foi além, viu, gente? Foi além. E certamente isto tem interferência estrangeira com a conivência desses energúmenos.
E vale lembrar também que um foguete lançador não é só constituído por motores. Existem outros diversos sistemas, subsistemas, que compõem o veículo e que também precisam ser desenvolvidos. Talvez seja aí onde os alemães darão as cartas. Uma coisa curiosa me chamou a atenção, leitor. Por que o presidente Banana da EB não estava neste encontro? Será que ele continua na China passeando a nossas custas? Com certeza. O Rui conheceu ele adorava caviar. Putz. Pois é, esse Brasil, Zil. Pois é, senhores. O Brasil, Duda, não é para amadores, viu? Mas não é, não. E agora o Rui traz essa notícia, né? Que essa gente apagou tudo sobre isso, né? Pois é. Mas está aqui, o Brasil Space está aqui. Viu? E tá na plataforma Blogger da Google. Vai ser difícil vocês conseguirem tirar isso daqui. E outra, digo mais. O Brasil Space tem backup disso, tá? Só para vocês não acharem que não tem como recuperar, viu? Pois é isso. Mas é isso. É isso. Tem alguma pergunta aí? Algum comentário? Não, só o Geo Torres que diz aqui, ó, parabéns ao BS, justifica a incompetência dos gestores dessas instituições. Parabéns ao BS, justifica a incompetência dos gestores dessas instituições. O professor Geo Torres é incompetência dirigida, viu? Que isso fique bem claro. Competência dirigida. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!